Sejam bem-vindos, boa noite para quem está aqui no Japão, bom dia para quem está aí no Brasil, boa tarde para quem está em outro fuso, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Vanessa Spolaori, terapeuta em mais de 23 técnicas, dentre elas de autoconhecimento, PNL, hipnose, barras de axis consonnes, EFT, dentre tantas outras, tá? Hoje eu estou convidando vocês aqui para a gente tá fazendo uma live bem gostosa referente a dons e talentos. E como a gente, de uma forma inconsciente, acaba travando aí os nossos filhos, acaba tirando isso deles. Então, bom, vamos lá, já dei 5 minutos, já tá indo para 6 minutos aqui de live. Então já deu tempo para o pessoal tá chegando e a gente vai começar aqui com a nossa aulinha, com a nossa apresentação, tá? Então, eu vou estar aqui compartilhando a minha tela aqui com vocês, para que vocês consigam aqui estarem me vendo, tá ok? E no momento certo, Facebook e Instagram, eu vou estar passando aqui para vocês, tá ok? Um pouquinho mais aqui dessa minha apresentação, ou depois eu passo o link e vocês olham lá no YouTube, ok? Então vamos lá, né? Eu vou estar abrindo aqui a minha tela. Bom, dons e talentos. Como acabamos castrando os nossos filhos inconscientemente? Como assim, Vanessa? Para a gente entender isso daqui, a gente tem que começar, primeiramente, entendendo o que é um dom e o que é um talento, né? O que é um dom? O dom é aquilo que já nasce com a gente, aquela habilidade inata, a facilidade de fazer algo, mesmo sem ter aprendido. Então, sabe quando a gente percebe ali, quando criança mesmo, 1, 2 aninhos, aquela criança pega um giz e o rabiscar dela, o pintar dela, já tem uma coordenação que muitas vezes não corresponde à idade que ela tem, ou a maneira dela brincar com algum brinquedo em específico ou algo em específico já é além daquilo, né? Além do que ela está ali apresentando, além do que nós poderíamos imaginar. Isso é um dom e é um talento ali dos nossos filhos, tá? Ele nasce com a gente. E o que é o talento? Né? Esse é o dom, nasceu comigo, tá? Geneticamente em mim. E o talento é algo feito com facilidade, porém, uma habilidade que se desenvolve com dedicação e treinamento. Então vamos lá, o meu filho já tem uma habilidade ali com o giz no rabiscar dele maior. Então eu vou aprimorar isso. Eu coloco ele num curso de pintura, por exemplo, aqui na nossa imagem aqui, ó, eu tenho uma pintura de um quadro. Então, o que eu vou estar trazendo ainda mais aqui para o meu filho? Uma habilidade para ele ainda maior. Como assim, Vanessa? Eu vou pegar aquele dom
que ele já nasceu e eu vou explorar ainda mais esse dom para que ele vira um talento. Então, suponhamos médicos. Para você ser médico, você tem que nascer com o dom. E quando ele já nasce ali com o dom para ser médico, ele já vai naturalmente, mesmo quando criança, buscar algo referente à medicina. Aí passa lá o tempo, chega na época dele fazer a faculdade, ele aprimora esse talento dele estudando e faz lá os 6 anos mais os estágios da faculdade. Isso é o talento. Então, ele aprimorou ainda mais aquilo que ele já tem dom. O que acontece quando a gente faz isso? Quando a gente começa ali desenvolver esse dom e esse talento, a gente traz pra gente felicidade e alegria. Por quê? Porque na vida a gente busca a felicidade, que é o que a gente busca. O que a gente busca ali na vida? A felicidade. E uma das questões mais importantes para o ser humano são as escolhas, mesmo os inconscientes, movidas pelo desejo de uma vida feliz. Então, se eu trabalho, eu exerço uma função que eu levo várias horas ali do meu dia, naquilo que eu gosto, naquilo que tem o meu dom e o meu talento, eu vou exercer ele com muito mais facilidade do que se eu estivesse num local em que isso não ocorresse. Isso em vários sentidos na minha vida. Para eu levantar vai ser mais fácil, para eu estar lá vai ser mais fácil. As horas eu não vou acabar percebendo, porque o que eu vou estar exercendo ali é o meu dom e o meu talento. Eu vou me desenvolver cada dia mais naquilo. E é importantíssimo a gente entender isso, porque quando eu não entendo e eu não busco isso, a minha vida começa a se tornar mais pesada. É difícil eu estar fazendo, é difícil eu estar exercendo isso. Então, um dom e um talento é importante por isso. Quanto mais eu desenvolvo um dom e um talento, mais ainda eu aprimoro e eu me realizo internamente. Eu aprimoro em conhecimento porque eu vou buscar isso para mim e eu também me realizo como pessoa, como ser humano, tá? O que fazemos de forma inconsciente? No nosso dia a dia, a gente acaba ali com os nossos filhos, ao invés da gente fortalecer essas forças de dons e de talentos, nós, pais e mães, acabamos criticando, julgando, olhando muito mais as fraquezas dos nossos filhos. E aos poucos, lembra que eu falei nas séries que eu dei, e até vou repetir aqui, a criança ela é uma esponjinha, ela absorve tudo aquilo que a gente fala. E daí aos pouquinhos a gente vai trazendo para essa criança a insegurança e a baixa autoestima. Então ela vai perdendo, ela vai começando a
acreditar que aquilo que ela se julga saber fazer muito bem, ela não sabe. Poxa, Vanessa, eu faço isso com meu filho? Muitas vezes inconscientemente nós fazemos. Às vezes nosso filho, crianças principalmente, eles vão ali na parede e começam a rabiscar aquela parede, desenhar e fazer. E daí vai a mãe lá e faz: Meu Deus, a minha parede não! E briga com aquela criança. A gente tem que educar, tem, mas de uma maneira em que ele entenda que a parede não é o local adequado para que ele faça aquele lindo e maravilhoso desenho. E sim, um papel, um quadro, um local mais adequado que a gente mostre para ele. Mas a gente acaba só jogando em cima dos nossos filhos as nossas frustrações. E daí a gente vai começando a tirar isso dele. Então ele não vai entender que a parede é um ambiente que ele não pode desenhar. Ele vai começar a entender que ele não pode desenhar, que é o desenho que ele está fazendo que é o grande problema. E não o local aonde ele começou a desenhar que seja o grande problema. A criança, ela tende a entender que o problema é ela. Ela é o problema. Então, o que ela faz é o problema. E não o que a presença dela, as coisas que ela faz geram o problema. E não o local aonde ela começou a fazer que não pode. Não é adequado, muitas vezes. E daí ela começa a se desestimular. E a falta de estímulo, ela vai travando a gente. Como em várias outras vezes que eu trouxe os vídeos, eu trago sempre para vocês. Nós somos 95% sentimento. E esse sentimento, ele se forma principalmente lá entre os de 0 a mais ou menos 7, 8 anos. É onde nós vamos sugar tudo o que a gente pode referente ao mundo, a crenças, a valores, aquilo que a gente entende sobre a vida. E quando eu dou uma criação para o meu filho muito rígida, muito militar, eu travo ele na fase adulta. Ele não vai ser uma criança segura para prosseguir caminhando na vida sozinho. Porque eu fui muito rígida, eu exigi demais dele. Exigi uma maturidade a qual ele ainda não está pronto para isso. Aqui ainda não desenvolveu isso. Ele ainda está aprendendo. Tudo que ele vê no mundo é novo. Então ele ainda não mede ali consequências. E quais são essas consequências, Vanessa? Essas consequências são as que a gente está passando. Uma delas, rabiscar na parede, escalar o armário, aquelas peripécias pequenininhas que a gente faz quando criança, que às vezes o pai tá lá e fala, não faz isso, não mexe naquilo, vai cair, vai quebrar, vai te machucar. Ela não mede isso. Ela mede o nosso limite, o limite do adulto, levantar e realmente dar atenção para ela. Porque geralmente, quando ela tá fazendo algo, entre aspas aqui, indevido,
ao qual não é devido para nós, ao nosso conceito, né, ao nosso ponto de vista, ela mede para que ela veja até onde você só vai ficar observando ela e não vai agir ou ir até ela para dar atenção. A criança, ela exige de nós atenção. E essa atenção é importante para o desenvolvimento, para a segurança dela e para que ela também entenda que ela possa caminhar na vida. Então é importante a gente estar fazendo isso. Como que a gente faz isso? Começando a fortalecer essas pequenas coisas. Ah, mas ele rabiscou a parede, Vanessa, eu não vou poder fortalecer isso. Não. É você respirar ali no momento, porque você vai estar muito brava e a gente sabe disso. Eu sou mãe, eu já passei por isso. É complicado você pegar e chegar na sua casa e tá a parede toda desenhada. Só que a gente tem que respirar fundo, explicar para eles que aquele quadro chamado parede não é o mais adequado para que ele esteja pintando. E apresentar um outro quadro, uma folha de papel, ou quadro negro, quadro branco, que hoje tem bastante, ou mesmo quadrinhos, para que ele possa pintar e você incentivar ele ali, pendurando na parede. Olha o quadro que meu filho fez, que lindo, para que todos vejam. Isso é um grande incentivo para o nosso filho. Hoje a gente consegue perceber muitos talentos, porém poucos se desenvolvem e crescem na vida. Porque o nosso dia a dia, ele acaba nos limitando. Nos limitando por quê? Nós estamos limitados. Como que eu estou limitada, Vanessa? Eu acabo me limitando quando eu pego e por exemplo, eu vejo a minha situação financeira. Poxa, não tá das melhores. Aí eu me limitei. Eu sou limitada. Eu, adulto, estou me limitando. A criança não entende isso. Ela não sabe o que é pagar uma conta. Ela não sabe o que é ter responsabilidade. Ela sabe que é até ali uma idade de 4, 5, 6, 7, 8 anos, jogando muito em cima, dependendo da situação e da criação. Eles sabem o quê? Que eles têm que brincar. É isso que eles querem. Eles ainda estão desenvolvendo a maturidade até referente ao próprio estudo. E a gente acaba cobrando e cobrando deles cada vez mais. E as consequências que isso vai trazendo são muito altas. E não são legais para os nossos filhos. E é importante a gente entender isso. Quanto mais consequências eu trago para o meu filho de instabilidade e insegurança, menos autoestima ele vai ter. Ele vai ser uma pessoa insegura, ele vai precisar de uma autorização para tomar atitudes na vida. Então, vamos supor, eu preciso arranjar um emprego.
Antes de eu aceitar ali um emprego, eu vou querer que alguém me confirme se aquilo vai ser bom para mim ou não. Eu não vou conseguir avaliar sozinha. Porque eu não sei? Não. Porque eu sempre fui descredibilizado. Eu sempre fui chamado de outras coisas. Eu fui desacreditado. Então eu passo a não acreditar nas minhas capacidades. Eu passo a acreditar não acreditar mais naquilo que eu posso fazer. E naquilo que eu sei fazer, eu sei exercer aquilo. Isso acontece muito, muito, muito mesmo. Nas criações rígidas. Porque a gente quer que a criança, o pai rígido e a mãe rígida, ele quer que a criança alcance a perfeição que ele tem na mente. A criança só está aprendendo. E daí ela se trava. E daí ela não consegue ali progredir na vida. E ela fica patinando. Patinando. Até que uma hora, sabe, sei lá quantos anos depois, uns 30, 40 anos depois, ele descobre qual é o talento dele. E daí ele descobre que ele produzia muito daquilo na infância, mas o pai não incentivava, falava: não perde tempo, que isso não dá futuro. Você tem que focar nisso daqui, isso daí que você está fazendo não dá certo. E é onde você começa a acreditar naquilo, e não naquilo que você sente, não naquilo que você entende, que você deixa de lado, vai trabalhar em algum lugar, aquilo não te satisfaz, não é bom para você. Essa é a diferença. Agora eu vou estar trazendo aqui para vocês o porquê. E eu vou ver se eu consigo aqui compartilhar essa tela finalmente aqui com vocês, tanto do Insta quanto do Face. Eu vou ver se eu consigo. Se eu não conseguir convite, vai lá no YouTube, no meu canal, que eu vou estar pondo aqui para vocês, e vê lá, tá? Essa semana eu li uma reportagem, e essa reportagem foi de uma pessoa muito famosa. E é algo que eu não imaginava, eu li ali. E por isso do tema de hoje, né? Do como nós pais acabamos castrando os nossos filhos nos dons e talentos dele. E isso é importante pelo sentido do que a terapia ela trata exatamente disso. Quantas pessoas a gente atende que desconhecem aquilo que elas têm de dom e talento, elas desconhecem elas mesmas. Então esse tema, ele veio justamente por esse motivo. Essa diferença, o como eu crio um talento desde pequenininho e que realmente na fase adulta ele vai virar um talento. E ele vai explodir. Agora, se eu castro ele vai trazer aquilo que eu tenho, tá? Ele vai trazer o que eu tenho, a mesma frustração que eu tenho. Porque pais que castram dons e talentos da criança, eles também são frustrados, porque muitas vezes eles não conhecem os seus dons e os seus talentos. E ficam patinando com muita dificuldade aí na vida, sem conseguir achar
aquilo que realmente vai fazer a diferença. E a diferença é o quê? É o aqui, é o agora, é o aqui. Aqui dentro. É o agora. Aqui dentro. Aqui dentro move a gente. 95% inconsciente. 95% sentimento. Se eu tenho vontade de levantar para ir trabalhar, eu sinto essa vontade. Se eu não tenho vontade ou não me sinto feliz no local onde eu estou, o meu corpo responde a esses sentimentos de que você não quer estar ali. Eu respondo aos sentimentos que eu tenho. É importante a gente saber isso. É importante a gente começar a detectar isso, porque essas são as chaves que mudam a nossa vida. Sentimento, ação. E vamos lá, né? Aqui. Voltando aqui a minha tela. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Instagram e Facebook. YouTube tá acompanhando aqui comigo, maravilha. Então vamos lá. O que traz um grande talento? Tá? Ronaldinho Gaúcho, todo mundo conhece, né? É um grande jogador? É um grande jogador. Alguns dribles ali que ele faz é fantástico. E ele chegou a ganhar ali a bola de ouro, né? Que é um símbolo para jogadores de futebol. É como se falasse para eles próprios: você chegou ao topo. E isso é bom, porque é um reconhecimento sobre um talento. Não adianta eu querer pegar um pintor e mandar ele jogar futebol, não vai rolar, né? Então, para futebol também eu tenho que ter um dom e um talento. Então, eu vou contar a história deles aqui, tá? Uma história rápida, né? Que é um resumo dessa reportagem que eu vi. Meu pai me dizia que era melhor aprender a dominar a bola descalço para ter sensibilidade no pé e prometia a ele que dominaria aquela bola como nenhum outro. Mas o que realmente acontecia era que ele não tinha dinheiro para me dar um par de tênis. Quando eu ganhei a minha primeira bola de ouro, não chorei de alegria. Chorei por não ter o meu pai. O que eu trago de rico nessa história? E eu vou estar trazendo aqui, ó, o Instagram. Eu vou estar virando aqui a minha tela para vocês poderem estar observando isso, tá? Que é a imagem aqui, ó, do Ronaldinho Gaúcho. Então, vocês percebem ele hoje, né, chorando, e a foto dele quando criança. E a história que ele fala, esse trecho que ele fala, mostra muito sobre dons e sobre talentos e a importância de a gente trabalhar os dons e os talentos quando criança. Quando criança, somos aquilo que nossos pais nos permitem ser. Isso é uma enorme chave. A gente é exatamente aquilo que os nossos pais nos permitem ser. Facebook, eu não consegui
compartilhar com vocês essa imagem, tá? Eu prometo que eu vou estar colocando aqui no vídeo, tá ok? Na hora que a gente for lá configurar, eu vou estar colocando essa imagem aqui para vocês. Então, é importante a gente fazer isso, Vanessa. É mega importante a gente estar fazendo isso. Por quê? Porque é através disso que a gente vai determinar, desde criança até a fase adulta, uma maior facilidade para a nossa fase adulta. Somos esponjinhas quando crianças. Então, muita coisa do que nos falam, a criança não questiona, ela absorve. Então, quando a gente fala, você é feio para uma criança, ela não vai se olhar no espelho e falar assim, será que eu sou feia? Ela vai sentar, chorar e acreditar que ela é feia. Se eu falo, você é burra, não consegue fazer isso. Ela não vai questionar se realmente ela é aquilo ou não. Ela vai acreditar que ela é. E daí ela vai se incapacitando, porque são essas pequenas palavras que fazem com que ela trave. E daí você chega aqui numa fase adulta, 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, e não entende o que está acontecendo. E daí você não entende o porquê a sua vida muitas vezes acaba não andando, não girando. O que está te travando? Às vezes é uma simples palavra que falaram lá atrás. Às vezes você fez a melhor faculdade de medicina, por exemplo, só que falaram lá atrás que você era incapaz. E daí você não consegue se sair bem na sua profissão. Você é inseguro, não consegue deslanchar, não consegue evoluir. Isso em qualquer setor da sua vida que tenha coligação com aquilo que você está fazendo. Então é importante a gente prestar atenção, pais, porque a gente traz isso de uma da nossa carga genética, porque nossos avós acabam falando, nossos pais acabam falando por causa da maneira que eles trouxeram, é transgeracional. E tá na hora de cortar isso. E quando eu corto isso, é que eu faço as mudanças na minha vida. Então vamos começar a partir de hoje fazer essa mudança na nossa vida. Vamos voltar a minha tela aqui. Vamos começar a partir de hoje trazer novas soluções na nossa vida. Vamos fazer essa mudança intrínseca no nosso comportamento, na nossa visão de mundo, naquilo que nós somos. Vamos. Esse é o convite que eu trago para vocês hoje. Eu trouxe essa história do Ronaldinho Gaúcho. Eu sou uma grande fã dele. Acredito que muitas pessoas aqui também são. E essa história me tocou. Me tocou porque muitas vezes a gente tem que tocar ali qual é o seu dom, qual é o seu talento, o que você sabe fazer. E a pessoa não consegue entender, ela não consegue buscar, porque ela foi tão travada, ela foi tão limitada
que ela não consegue trazer isso. E daí a gente trabalha, e ela se liberta. E às vezes é um negócio tão simples. Fato, às vezes, de você pegar um papel e uma caneta para escrever. E daí, bum, dá um estralo, um uau, é isso que eu sei fazer. E daí essa pessoa começa a fazer isso e ela cresce na vida. Essa é a diferença, tá? Eu não vou deixar essa live muito longa. Hoje é sexta-feira, maravilhosa. Agradeço todo mundo que esteve aqui comigo, que acompanhou. Para quem tá aí no YouTube, conseguiu curtir até os slides. Pessoal do Instagram e do Facebook, eu vou deixar aqui o link para vocês, tá? Compartilha. Como eu falo aqui, né, no YouTube. Para quem gostou dessa matéria, ó, dá um like, me ajuda bastante. Compartilha com um amigo, com uma amiga, compartilha com o maior número de pessoas, porque ajuda a gente a estar fazendo mais materiais dessa forma. Ajuda a gente a estar trazendo muito mais conteúdo para vocês, de uma forma gratuita, de uma forma interativa e também enriquecedora, tá? Numa linguagem bem mais fácil da gente entender, tá ok? Um super beijo de luz, muito obrigada por todo mundo estar aqui. Manda comentário para mim, eu vou estar respondendo a todo mundo. E até mais, até o próximo vídeo, até o próximo tema. E conta para mim o que vocês acharam disso. O que vocês acharam de eu estar trazendo esse ponto em específico que é um dos principais que nos trava. Beijo de luz e até mais.